Olá, meu nome é João Carvalho e esse é o canal João Carvalho Mentoria e Questões para Passar. Nesse vídeo, após um período sabático aqui no canal, venho trazer para vocês um simulado gratuito e inédito de gestão de contratos para os cargos de técnico judiciário, área administrativa, analista judiciário, área administrativa e ainda analista judiciário, área judiciária. Todos esses três cargos estão contemplados pelo simulado que eu aqui confeccionei. Então, vamos propriamente aqui à resolução desse simulado. Vou trazer para vocês as questões e aí vocês terão um tempo para pensar e assinalar o gabarito de vocês e posteriormente eu faço o comentário. Lembrando que esse tópico é um tópico bem importante para a sua prova, principalmente no que diz respeito ao cargo de técnico judiciário, área administrativa, que representa aí conhecimentos específicos tendo peso 2 na sua prova. Isso também tem muito impacto para os demais cargos e é por isso que a gente vai resolver esse simulado. Se você já gostou dessa ideia, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e também compartilhar. Então, vou trazer aqui inicialmente a questão, lembrando que a gente vai trabalhar aí majoritariamente com a Lei 14.133 de 2021, que é considerada como nova lei de licitações, e a gente não vai abordar a instrução normativa que anteriormente, inicialmente havia sido colocada no edital e posteriormente foi retificada, retirando aí essa legislação do estudo do candidato. Então, ficaremos aqui com a Lei 14.133, tratando aqui sobre os principais pontos dessa legislação no que diz respeito à gestão de contratos. Então, número 1, decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital, sem convocação para contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. E aí, gabarito certo ou errado? Então, aqui a gente está diante de uma questão que questiona para a gente aí essa questão do prazo de validade da proposta feita pelo um terceiro, pelo um posterior e eventual contratado em um contrato com a administração pública. O gabarito dessa questão é certo. Então, de fato, a gente tem essa característica da temporalidade de uma proposta feita. Então, após o período de validade dessa proposta, ou seja, vencido o prazo de validade dessa proposta, os licitantes ficarão liberados dos compromissos assumidos com a administração pública. Essa informação pode ser conferida por você no artigo 90 da legislação que eu aqui mencionei. Número 2. A legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos, é cláusula necessária em todo contrato. E aí, certo ou errado? Isso aqui é uma questão que trata sobre cláusula necessária e eu aproveito aqui para, de alguma forma, falar também da importância das cláusulas exorbitantes. Tanto as cláusulas necessárias como exorbitantes têm uma grande probabilidade de cair em sua prova. Então, é importante que você tenha um conhecimento sobre essas cláusulas. As cláusulas necessárias são aquelas cláusulas, como o próprio nome diz, precisam ser, de fato, colocadas ali no contrato especificamente. Ao passo que as cláusulas exorbitantes, elas se referem a prerrogativas que a administração pública possui por estar em um grau mais elevado que o terceiro. Então, ela possui algumas prerrogativas, alguns direitos adicionais em relação ao contratado. Dito isso, e aí, certo ou errado para essa questão número 2? Gabarito correto. Então, de fato, fazer a referência à legislação que vai ser utilizada na execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos, é cláusula necessária em todo o contrato. Então, isso precisa estar no contrato, tanto a legislação que vai ser utilizada para a tramitação do contrato, inclusive aí quanto aos casos omissos. Então, se eventualmente não tiver alguma informação na Lei 14.133, o próprio contrato precisa referenciar qual será a fonte utilizada para resolver aquele caso omisso. Então, número 2, gabarito correto. Número 3, o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de dispensa de licitação. Faltou a preposição aqui, mas dá para entender aí.
E aí, gabarito correto ou incorreto? Certo ou errado? Então, aqui é importante você ter essa referência se de fato esse pacto entre a administração pública e um terceiro, ele necessariamente precisa ser feito via contrato? É possível, por exemplo, utilizar uma nota de empenho, uma carta contratual para fazer esse pacto? É disso, de alguma forma, que a questão trata. E o gabarito da número 3 é errado. Errado. No próprio artigo 95 da Lei 14.133, fala que é possível a utilização de outro instrumento hábil no caso de dispensa de licitação em razão do valor. Então, não é obrigatório então, o caso da utilização do contrato nesse caso. Então, o artigo 95 é uma boa aposta também para a sua prova. Número 3, então, gabarito errado. Número 4, uma questão aí, um apelo temporal bem forte, tem uma atualização na legislação que a gente aqui está analisando. Então vamos à leitura propriamente. Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total, não é uma modalidade de garantia tipificada na Lei 14.133 de 2021. E aí, gabarito certo ou errado? Faça suas considerações e temos aí o gabarito errado. Então, conforme o artigo 96, incluído aí, inclusive por uma alteração legislativa, a gente tem sim o título de capitalização custeado por pagamento único com resgate pelo valor total como uma possível modalidade de garantia prevista na Lei 14.133. Então, importante que você faça a leitura do artigo 96 e tenha um conhecimento prévio e superficial, mas pelo menos que você o tenha, das possíveis modalidades de garantias tipificadas nessa legislação. Então, número 4, gabarito errado. Número 5, a gente tem aqui que nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, caberá ao contratado optar por uma das modalidades tipificadas na Lei 14.133, inexistindo a possibilidade de manifestação estatal. E aí, gabarito certo ou errado? Então, aqui a gente trouxe para vocês essa questão. É importante que vocês entendam que, inicialmente, quem opta pela garantia, quem escolhe a garantia é o próprio contratado. O contratado que tem essa prerrogativa de escolher qual garantia ele vai prestar. A gente tem ali seguro-garantia, a gente tem esse título de capitalização que a gente mencionou na questão anterior e outras mais possibilidades. Mas isso cabe aí ao contratado. No entanto, a gente tem sim na legislação a possibilidade de uma utilização de uma garantia específica, que aqui a gente tem no caso aí de obras e serviços de engenharia de grande vulto. Então o gabarito dessa questão está errado, porque é possível que a administração ela opte, né, ela faça essa escolha especificamente aqui nesse caso para a utilização de uma garantia específica. Então a regra é que cabe ao contratado escolher a garantia, mas nesse caso aqui pode-se haver a manifestação estatal no sentido de uma garantia específica. Então o gabarito aqui da questão número 5, errado, e o artigo 99 é o que dá aso tanto à confecção como à resposta dessa questão. Número 6, a gente tem: pela posição mais elevada que ocupa contratualmente, as cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos poderão ser alteradas pela administração pública sem prévia concordância do contratado. E aí, certo ou errado? Faça suas considerações e marque o gabarito que você julga ser o adequado. Eu vou pedir para que vocês tomem cuidado. A banca Sebrasp, que é a banca que vai organizar o concurso, tem um pouco dessa dinâmica de, às vezes, trazer uma parte da questão como correta para te induzir ao erro. Então, quando ela diz pela posição mais elevada que ocupa contratualmente, no caso aí fazendo referência à administração pública, o que de fato
é verídico, tanto que a gente tem as cláusulas exorbitantes. Só que aí o restante da afirmativa vem dizendo que as cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos poderão ser alteradas pela administração pública sem prévia concordância do contratado. Essa parte aqui está equivocada. Imagina a administração pública de forma irrestrita modificar as cláusulas econômico-financeiras dos contratos. Isso inviabilizaria, inclusive, a concorrência e a competição entre os contratados, né? Eventualmente, aí ninguém ia querer participar de um contrato em que apenas uma parte vai decidir sobre essas questões econômico-financeiras. Então, o gabarito aí está incorreto. É necessário, sim, a prévia concordância do contratado no caso de alteração dessas cláusulas econômico-financeiras. Então, número 6, gabarito errado. Número 7, a gente tem: o contratado deverá manter preposto aceito pela administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. Então, aqui um tópico bem importante que diz respeito aí ao preposto. E aí, o que você acha? Gabarito certo ou gabarito errado? Faça suas considerações. A gente tem que o gabarito dessa questão é correto. De fato, ele retrata o artigo 118 da Lei 14.133 de 2021. Então, é importante que você entenda aqui que o contratado ele vai ser representado pelo preposto. Então, vai haver ali uma figura específica que é o preposto. Em tese, a administração, quando tiver algo a ser tratado em relação ao contratado, ele vai o fazer diretamente com o preposto. Então, o preposto que vai estar à frente dessas questões contratuais. Uma informação importante aqui é que esse preposto ele é aceito pela administração. Então, ele é escolhido pelo contratado, mas ele precisa ser aceito pela administração. Num caso aqui, às vezes o contratado escolher uma pessoa que, de forma notória, de forma clara, tem algum conflito de interesse com a administração pública, ou de alguma forma é notório, é claro que ele tem uma mácula perante a sociedade. Então, eventualmente, aí a administração pode negar a escolha desse preposto e aí o contratado teria que fazer uma nova escolha. Ele fica, em regra, no local da obra ou do serviço justamente para verificar as nuances do contrato e verificar se tudo está sendo feito conforme o contrato. Então, importante aqui dizer que o preposto representa o contratado e o fiscal do contrato representa a administração pública. Então, importante que você não faça confusão entre essas duas figuras contratuais. O fiscal do contrato representa a administração e o preposto representa o contratado. Então, conforme os comentários que eu aqui teci, número 7, gabarito certo. Número 8, a gente tem que os contratos regidos pela Lei 14.133 poderão ser alterados unilateralmente pela administração com as devidas justificativas quando conveniente a substituição da garantia de execução. E aí? Gabarito certo ou gabarito errado? Um tempinho para vocês pensarem. E o gabarito dessa questão é errado. Então, conforme o artigo 124 da Lei 14.133, a gente tem que trata-se aqui de um caso com acordo entre as partes. Então, o início da afirmativa até está correto. Quando fala que os contratos regidos pela lei poderão ser alterados unilateralmente pela administração com as devidas justificativas. Até aí, a gente considera esse item como correto. De fato, pode haver alteração unilateral pela administração. Né? A gente tem, de fato, esse papel mais elevado da administração, então é possível alteração unilateral do contrato, desde que ocorra com as devidas justificativas. No entanto, quando a gente fala aqui em relação à conveniência pela substituição da garantia da execução, o próprio texto aqui já deixa implícito que quando isso for conveniente a substituição da garantia de execução é algo pactuado entre a administração
e contratado. Então, aqui, de fato, a gente está diante de um caso de alteração com acordo entre as partes, e não uma alteração unilateral. Então, por isso, de acordo com o artigo 124, a questão número 8 está errada. Número 9, a arbitragem será sempre de direito e observará o princípio da publicidade. E aí, certo ou errado? Então, aqui a gente está diante de uma questão que trata dos meios de resolução de controvérsias. E aí, gabarito certo ou errado? Gabarito correto, conforme o artigo 152 da Lei 14.133, de fato, a arbitragem será sempre de direito. Aqui é uma observação importante que nem sempre, quando estiver advérbios restritivos, a questão vai estar incorreta. Nesse caso aqui, a questão está correta e retrata aí exatamente o teor legal. Importante a gente dizer que tem a arbitragem, apenas para vocês entenderem um pouquinho, ela se subdivide em diversas espécies. A gente tem a arbitragem voluntária, informal, obrigatória, enfim, vários outros tipos de arbitragem. No caso da legislação contratual, da legislação 14.133, é válido apenas a arbitragem de direito. Aquela arbitragem é feita de acordo com as normas positivadas no direito brasileiro. E sim, observará o princípio da publicidade. Então, gabarito correto. Lembre que a arbitragem, no que diz respeito ao contrato feito entre administração e contratado, será sempre aí de direito. Número 10, para a gente fechar aqui esse simulado que eu confeccionei para vocês, com questões totalmente inéditas, diz que caberá a penalidade de advertência quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato. E aí, certo ou errado? Que é uma questão que trata ali sobre as sanções que vão recair sobre o contratado que eventualmente aí praticar alguma irregularidade. Então, diante do que eu disse aqui, a gente tem questão 10, gabarito correto. Então, quando você verifica no fim ali da Lei 14.133, mais especificamente no artigo 155 e 156, você verifica que, primeiro, a advertência é uma das sanções previstas, assim como a multa, o impedimento de licitar com a administração e ainda a declaração ali de inidoneidade. Então, sim, a advertência é uma dessas penalidades e ela é aplicada quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato. De fato, é o que diz a legislação em apreço. Então, quando a gente verifica o artigo 155 e 156 da Lei 14.133, a gente verifica que, de fato, o gabarito aqui é correto. Na legislação diz der causa inexecução parcial do contrato quando não ensejar penalidade mais grave. Aqui eu trouxe de forma mais resumida, mas sim, a gente pode fazer essa afirmativa aqui no caso. Então, gabarito da questão 10, correto. Vou pedir para que você digite nos comentários a nota que você tirou. Então, 10 questões, você tirou 5, 5 de 10, 6 de 10 e por aí vai. E se quer ver mais simulados aqui no canal, eu fiz aqui de gestão de contratos, mas também posso fazer das demais disciplinas, a depender da vontade de vocês. Se vocês tiverem interesse também, eu posso construir aí um simulado completo e inédito para o concurso TSE unificado. A gente sabe que o concurso está se aproximando e a melhor forma de treinar para esse concurso é, de fato, realizar simulados. De fato, né, você sentar ali no domingo, fazer o teste para verificar em que pontos você está com uma construção sólida e em que pontos você precisa melhorar. E isso só se dá, de fato mesmo, você só consegue perceber e fazer as devidas constatações por meio de um simulado. Questões de forma esporádica são importantes, né? Questões individuais são importantes, mas, de fato, resolver um simulado com a cara da sua prova
é ainda mais importante nessa reta final. Então deixa aqui nos comentários que eu posso aí construir um simulado bem completo para vocês, por um preço bem acessível mesmo. Então, vou pedir para que vocês deixem aqui seus comentários se gostaram desse vídeo, se têm a pretensão de que eu faça esse simulado completo, de que eu continue aqui abastecendo esse canal com conteúdos para vocês, tá bem? Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e também aí deixar seus comentários, como eu disse. Muito obrigado e até uma próxima.